Bem-vindo ao Adoções do Reddit, onde histórias reais de adoção ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos verdadeiros de pessoas que vivenciaram a adoção de diferentes perspectivas. Pais adotivos, filhos que foram adotados, famílias biológicas que tomaram decisões difíceis e todos os desafios emocionais, legais e sociais desse processo. Histórias de amor incondicional, de busca por identidade, de superação, de dor, de alegria e da realidade crua da adoção no Brasil. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Oi, pessoal! Meu nome é Beatriz, tenho 33 anos e moro em Curitiba, no Paraná. E eu preciso desabafar sobre uma situação absolutamente aterrorizante e revoltante que está acontecendo na minha vida, porque há 9 meses minha melhor amiga desde a infância, a Carolina, que tinha 32 anos, morreu em circunstâncias que foram oficialmente classificadas como suicídio. Ela foi encontrada morta no apartamento dela, tinha tomado uma overdose de medicamentos psiquiátricos e deixou uma carta de suicídio. E todo mundo aceitou aquela versão. Todo mundo achou que ela tinha tirado a própria vida porque ela sofria de depressão, estava em tratamento psiquiátrico há anos. Mas eu nunca acreditei. Eu conhecia a Carol melhor do que ninguém. E eu sabia que ela jamais faria aquilo. Jamais abandonaria os filhos dela, os gêmeos Arthur e Helena, que na época tinham 5 anos. E eu assumi a guarda das crianças porque elas não tinham mais ninguém. O pai biológico tinha morrido em um acidente de carro quando elas eram bebês. E eu era a madrinha, a pessoa mais próxima. E há 5 meses a adoção foi finalizada e os gêmeos se tornaram oficialmente meus filhos. E eu estava reconstruindo a vida deles, dando amor, estabilidade, segurança. Mas há 3 meses, minha vida virou um inferno absoluto, porque eu descobri que a Carol não se suicidou. Ela foi assassinada, ela foi morta pelo psiquiatra dela, o doutor Eduardo Mendes, um homem de 48 anos, extremamente respeitado, renomado, que tem uma clínica particular luxuosa aqui em Curitiba, e eu descobri que ele estava abusando sexualmente da Carol durante as sessões de terapia, ele estava dopando ela com doses altíssimas de medicamentos controlados, manipulando ela, controlando ela, e quando ela ameaçou denunciar, quando ela disse que ia expor ele a matou, forjou o suicídio. E agora que eu descobri a verdade, agora que eu estou investigando, ele está usando todo o poder dele, toda a influência dele no meio médico e jurídico para me destruir, para me desacreditar. Ele está espalhando que eu sou mentalmente instável, que eu tenho delírios, que eu não tenho condições de cuidar das crianças. E ele entrou com um pedido de guarda dos gêmeos, alegando que ele era o psiquiatra da mãe, que ele conhecia a família e que ele tem melhores condições de cuidar delas. E eu estou apavorada, completamente apavorada, porque eu estou lutando contra um psiquiatra renomado que tem o sistema inteiro do lado dele, que pode me internar à força, que pode fabricar laudos psiquiátricos falsos dizendo que eu sou louca, e eu não sei como me proteger, como proteger os gêmeos e ao mesmo tempo fazer justiça pela Carol e provar que ele é um assassino, um abusador, um monstro. Deixa eu começar do início porque essa história é extremamente complexa. Tem muitas camadas. E vocês precisam entender todo o contexto para compreender a gravidade da situação que eu estou vivendo. A Carolina era minha melhor amiga, desde os 7 anos de idade. A gente estudou juntas, cresceu juntas, éramos inseparáveis, praticamente irmãs. E a gente sempre dividiu tudo, todas as alegrias, todas as dores, todos os segredos. E eu conhecia a Carol profundamente. Eu sabia como ela pensava, como ela sentia. E eu posso dizer com absoluta certeza que ela jamais tiraria a própria vida, jamais abandonaria os filhos dela. A Carol se casou aos 25 anos com o Rafael, um cara maravilhoso. Eles eram um casal perfeito, muito apaixonados. E quando ela engravidou dos gêmeos, eles estavam radiantes. Era tudo o que eles queriam. E eu fui escolhida para ser madrinha. E foi uma honra enorme. E quando o Arthur e a Helena nasceram, foi um dos dias mais felizes da minha vida. E da vida deles. Mas a tragédia aconteceu quando os gêmeos tinham apenas 8 meses. O Rafael morreu em um acidente de carro. Ele estava voltando do trabalho, um caminhão perdeu o freio e bateu no carro dele. E ele morreu na hora. E a Carol ficou devastada, completamente devastada. Ela entrou em depressão profunda. Ela não conseguia comer, não conseguia dormir. Ela só chorava. E ela tinha 2 bebês para cuidar. E foi muito difícil, muito difícil. Eu ajudei ela o máximo que pude. Eu ia na casa dela todos os dias. Ajudava com os gêmeos, fazia comida, limpava a casa, e eu convenci ela a procurar ajuda profissional, a fazer terapia, e ela concordou.
E foi aí que ela conheceu o Dr. Eduardo Mendes, um psiquiatra renomado aqui de Curitiba, que tinha sido recomendado por uma amiga, e ela começou a fazer terapia com ele, sessões semanais, e ela começou a tomar medicamentos antidepressivos que ele prescreveu. No começo pareceu que estava funcionando, a Carol estava melhorando, estava mais animada, mais presente, e ela voltou a trabalhar. Ela era designer gráfica, trabalhava como freelancer, e ela estava conseguindo cuidar dos gêmeos, e eu fiquei feliz. Achei que ela estava se recuperando, que ela estava superando a perda do Rafael. Mas com o passar dos meses, eu comecei a notar mudanças estranhas na Carol. Ela estava diferente, mais distante, mais confusa, ela esquecia coisas, ela tinha lapsos de memória, e ela estava tomando cada vez mais remédios. Ela tinha uma caixa cheia de medicamentos psiquiátricos, ansiolíticos, antidepressivos e estabilizadores de humor. E eu achei estranho, achei que era muita medicação, mas ela dizia que o doutor Eduardo tinha prescrito, que era necessário, e eu confiei, eu achei que ele sabia o que estava fazendo, afinal, ele era um psiquiatra renomado. A Carol também começou a falar coisas estranhas. Ela dizia que o Dr. Eduardo era a única pessoa que entendia ela, que ele era especial, que ele estava salvando ela. E eu achei aquilo estranho. Achei que ela estava desenvolvendo uma dependência emocional do terapeuta. Mas eu não imaginava a gravidade da situação. Nos últimos meses antes da morte dela, a Carol estava muito mal, muito confusa. Ela tinha crises de ansiedade, crises de pânico. Ela dizia que estava vendo coisas, que estava ouvindo vozes. E eu fiquei muito preocupada. E eu sugeri que ela procurasse outro psiquiatra, uma segunda opinião. Mas ela se recusou. Ela disse que só confiava no Dr. Eduardo, que só ele podia ajudá-la. E então, há 9 meses, em janeiro deste ano, eu recebi uma ligação da polícia, dizendo que a Carol tinha sido encontrada morta no apartamento dela, e que aparentemente tinha sido suicídio, overdose de medicamentos. E eu fui correndo para lá, e quando eu cheguei, o apartamento estava cheio de policiais, de peritos. E eu vi o corpo dela. Gente, eu vi o corpo da minha melhor amiga. Ela estava na cama, pálida, fria, e tinha uma carta de suicídio na mesa de cabeceira, escrita à mão, dizendo que ela não aguentava mais, que a dor era grande demais, que ela queria se reunir com o Rafael e que ela pedia desculpas para os filhos, para mim, para todo mundo. Eu fiquei em choque, completamente em choque. Eu não conseguia acreditar, eu não conseguia aceitar, porque aquilo não fazia sentido. A Carol jamais faria aquilo, jamais abandonaria os gêmeos. E eu disse isso para a polícia. Eu disse que tinha algo errado, que aquilo não era suicídio. Mas eles não me ouviram. Eles disseram que ela tinha histórico de depressão, que ela estava em tratamento psiquiátrico, que ela tomava medicamentos controlados e que era óbvio que tinha sido suicídio. E que a carta confirmava. E eles fecharam o caso, classificaram como suicídio e arquivaram. Os gêmeos estavam com a babá quando a Carol morreu. E quando eu fui buscá-los, quando eu tive que contar para eles que a mãe tinha morrido, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eles eram tão pequenos, tinham apenas 5 anos, e eles não entendiam. Eles perguntavam quando a mãe ia voltar, e eu não sabia o que dizer. Eu só chorava e abraçava eles. Eu assumi a guarda provisória dos gêmeos, porque eles não tinham mais ninguém. A Carol era filha única. Os pais dela tinham morrido anos atrás. E o Rafael também não tinha família próxima. E eu era a madrinha, a pessoa mais próxima. E eu levei eles para a minha casa. E eu comecei a cuidar deles. E foi muito difícil porque eles estavam traumatizados. Eles choravam todas as noites. Eles tinham pesadelos. E eles se sentiam abandonados. E eu tentava confortá-los. Dizer que eu estava ali, que eu ia cuidar deles. Mas era muito difícil. Eu coloquei eles em terapia infantil, com uma psicóloga especializada em luto e trauma. E aos poucos eles foram melhorando, foram se adaptando. E eles começaram a me chamar de mãe. E eu percebi que eles precisavam de estabilidade, de uma família. E eu decidi que eu queria adotá-los oficialmente, que eu queria ser a mãe deles. E eu entrei com o pedido de adoção. O processo foi relativamente rápido, porque eu já tinha a guarda provisória, porque eu era a madrinha, a pessoa mais próxima, e porque não havia outros parentes. E há 5 meses a adoção foi finalizada. E o Arthur e a Helena se tornaram oficialmente meus filhos. Arthur Silva Rodrigues e Helena Silva Rodrigues com o meu sobrenome. E eu estava tão feliz, tão realizada, porque eu tinha 2 filhos lindos. E eu ia fazer de tudo para dar uma vida boa para eles, para honrar a memória da Carol. Mas eu nunca parei de investigar. Eu nunca aceitei a versão do suicídio. E eu comecei a revirar todas as coisas da Carol, todos os pertences dela, procurando pistas, procurando algo que explicasse o que tinha acontecido. E eu encontrei o diário dela, um diário que ela mantinha.
E quando eu li, eu fiquei horrorizada, completamente horrorizada. No diário, a Carol descrevia em detalhes o que estava acontecendo nas sessões de terapia com o doutor Eduardo. Ela descrevia como ele tinha começado a fazer avanços sexuais, como ele tocava nela de forma inapropriada, como ele a beijava, e como eventualmente ele começou a abusar sexualmente dela durante as sessões. E ela descrevia como ela se sentia confusa, como ela não sabia se aquilo era certo ou errado, porque ele dizia que aquilo era parte do tratamento, que era uma forma de terapia e que ela precisava confiar nele. Ela também descrevia como ele aumentava as doses dos medicamentos, como ele a dopava, e como ela ficava cada vez mais confusa, mais dependente, e como ela se sentia presa, como ela não conseguia sair daquela situação, porque ele a manipulava. Dizia que se ela contasse para alguém, ninguém ia acreditar, que iam dizer que ela estava louca, que ela estava tendo delírios por causa dos medicamentos. E nas últimas entradas do diário, nas semanas antes da morte dela, ela escrevia que ela tinha decidido denunciar, que ela não aguentava mais, que ela ia procurar a polícia, ia procurar o Conselho Regional de Medicina e que ela ia expor ele. E ela escrevia que ela tinha medo, muito medo, porque ele tinha ameaçado ela. Tinha dito que se ela falasse, ele ia destruir ela, ia fazer parecer que ela era louca e que ninguém ia acreditar nela. A última entrada do diário era de 2 dias antes da morte dela, e ela escrevia: "Eu vou fazer isso, eu vou denunciar, eu não posso deixar que ele continue fazendo isso com outras mulheres. Eu preciso ser corajosa, pelos meus filhos, pela minha dignidade. E se algo acontecer comigo, se eu morrer, por favor que alguém leia isso e saiba a verdade, que eu não me matei, que foi ele." Eu chorei lendo aquilo, gente, eu chorei tanto, porque era óbvio, era absolutamente óbvio que a Carol não tinha se suicidado, que ela tinha sido assassinada pelo Dr. Eduardo, que ele tinha forjado o suicídio para silenciá-la, para impedir que ela o denunciasse. E eu fiquei furiosa, completamente furiosa. E eu decidi que eu ia fazer justiça, que eu ia expor aquele monstro, que eu ia provar que ele era um assassino, um abusador. Eu peguei o diário, e eu fui na polícia, na delegacia de homicídios, e eu mostrei para eles. E eu contei tudo, e eu pedi para eles reabrirem o caso, para investigarem o Dr. Eduardo. Mas eles não levaram a sério. Eles disseram que o diário não era prova suficiente, que podia ser fantasia, delírio, que a Carol estava tomando medicamentos psiquiátricos pesados e podia estar tendo alucinações, e que a carta de suicídio era clara, e que não havia motivo para reabrir o caso. Eu fiquei revoltada, e eu fui no Conselho Regional de Medicina e eu fiz uma denúncia formal contra o Dr. Eduardo, acusando ele de abuso sexual, de má conduta médica, de prescrição inadequada de medicamentos, e o conselho disse que ia investigar, que ia abrir um processo ético, mas que isso levaria tempo, e que enquanto isso ele continuaria exercendo a profissão. Eu também procurei um advogado criminalista, e eu mostrei o diário para ele, e ele disse que era uma evidência importante, mas que sozinha não era suficiente para provar assassinato, que a gente precisava de mais provas, de testemunhas, de evidências forenses, e que seria muito difícil, porque o Dr. Eduardo era muito poderoso, muito influente, e que ele ia se defender com os melhores advogados. Mas eu não desisti. Eu comecei a investigar por conta própria. Eu comecei a procurar outras pacientes do Dr. Eduardo, outras mulheres que tinham sido tratadas por ele, e eu descobri que eu não era a única, que havia outras vítimas, outras mulheres que tinham sido abusadas por ele. E eu consegui contato com 3 delas. E elas me contaram histórias horríveis, muito parecidas com a da Carol, de abuso sexual durante as sessões, de manipulação, de doses excessivas de medicamentos, e todas elas tinham medo de denunciar, medo de não serem acreditadas, medo de serem chamadas de loucas. Eu convenci 2 delas a fazerem denúncias formais, a irem na polícia, no Conselho Regional de Medicina, e elas concordaram, e a gente fez as denúncias juntas, e isso fortaleceu o caso, e o conselho intensificou a investigação, e a polícia finalmente concordou em reabrir o caso da morte da Carol, e começaram a investigar o Dr. Eduardo. Mas foi aí que o pesadelo começou de verdade, porque o Dr. Eduardo percebeu que eu estava investigando, que eu estava juntando provas contra ele, e ele começou a usar todo o poder dele, toda a influência dele, para me destruir, para me desacreditar. Primeiro ele começou a espalhar rumores no meio médico, no meio jurídico, dizendo que eu era mentalmente instável, que eu estava tendo delírios, que eu estava obcecada com a morte da Carol e que eu estava inventando histórias. E ele conseguiu que vários colegas dele, outros psiquiatras, outros médicos, assinassem declarações dizendo que eu apresentava sinais de transtorno delirante,
de paranoia e que eu precisava de tratamento psiquiátrico. Depois, ele entrou com um pedido de guarda dos gêmeos, alegando que ele era o psiquiatra da mãe, que ele conhecia a família, que ele tinha acompanhado a Carol durante anos e que ele sabia que ela desejava que, caso algo acontecesse com ela, ele cuidasse dos filhos e que eu não tinha condições de cuidar das crianças, que eu era mentalmente instável e que eu estava colocando as crianças em risco. Eu fiquei chocada, completamente chocada, quando eu recebi a notificação judicial, porque era absurdo, era uma mentira descarada. A Carol jamais diria que queria que ele cuidasse dos filhos. Ela tinha pavor dele, ela queria denunciá-lo, e agora ele estava tentando ficar com as crianças. E eu não conseguia entender por quê. Por que ele queria a guarda dos gêmeos? E então eu percebi. Ele queria controlar a narrativa. Ele queria ter acesso às crianças para garantir que elas nunca soubessem a verdade. Para garantir que eu não pudesse usar elas como testemunhas. E para me intimidar. Para me fazer desistir da investigação. O meu advogado disse que o pedido dele era absurdo, que não tinha fundamento legal, que eu era a mãe adotiva legal, que a adoção tinha sido finalizada e que não havia motivo para reverter. Mas o juiz, que aparentemente é amigo do doutor Eduardo, aceitou o pedido e marcou uma audiência para discutir a guarda e determinou que eu passasse por uma avaliação psiquiátrica para verificar se eu realmente tinha condições de cuidar das crianças. Eu fui obrigada a passar por essa avaliação e o psiquiatra que me avaliou era colega do doutor Eduardo. E foi uma avaliação tendenciosa. Ele fazia perguntas capciosas, tentando me fazer parecer instável. E no final, ele emitiu um laudo dizendo que eu apresentava sinais de transtorno delirante persecutório, que eu estava obcecada com a ideia de que o Dr. Eduardo tinha matado a Carol, e que eu não tinha condições emocionais de cuidar das crianças, e que eu precisava de tratamento psiquiátrico compulsório. Eu fiquei apavorada, completamente apavorada, porque aquele laudo era uma mentira, era uma fabricação, e eu sabia que o Dr. Eduardo estava por trás disso, que ele tinha manipulado o colega dele para me desacreditar. E eu mostrei o laudo para o meu advogado. E ele disse que a gente ia contestar, que a gente ia pedir uma segunda avaliação, com um psiquiatra independente, mas que isso levaria tempo, e que enquanto isso o juiz podia determinar que as crianças fossem retiradas de mim, colocadas em um abrigo, ou pior, entregues ao Dr. Eduardo. A audiência de guarda está marcada para daqui a 2 semanas. E eu estou apavorada, porque o Dr. Eduardo tem o sistema inteiro do lado dele. Ele tem laudos psiquiátricos falsos, ele tem declarações de colegas médicos, ele tem influência sobre o juiz, e eu tenho apenas o diário da Carol, que a polícia e o sistema não levam a sério, e o depoimento de 2 outras vítimas que também estão sendo desacreditadas, chamadas de loucas, de mentirosas. Os gêmeos percebem que tem algo errado. Eles percebem que eu estou tensa, estou preocupada. E eles me perguntam se a gente vai ficar junto, se ninguém vai separar a gente. E eu tento tranquilizá-los, dizer que sim, que a gente vai ficar juntos sempre. Mas eu não sei se é verdade. Eu não sei se eu vou conseguir protegê-los, porque o sistema está contra mim. O Arthur me disse outro dia que ele lembra de um homem que ia na casa deles. Um homem que a mãe não gostava, que ela ficava nervosa quando ele aparecia. E eu perguntei como era esse homem. E ele descreveu o Dr. Eduardo. E eu percebi que o Dr. Eduardo ia na casa da Carol, que ele a perseguia, que ele a controlava mesmo fora das sessões de terapia. E isso é importante. É uma evidência de que ele era obcecado por ela. Mas eu não sei se o depoimento de uma criança de 5 anos vai ser levado a sério. Eu também descobri que o Dr. Eduardo tem um histórico, que ele já foi acusado de má conduta antes, há cerca de 10 anos, por outra paciente, mas a denúncia foi arquivada, porque a paciente desistiu, e eu consegui contato com ela, e ela me contou que ela desistiu porque ele a ameaçou, porque ele usou a influência dele para fazer parecer que ela era louca, e que ela teve medo, e que ela se arrependeu de não ter continuado. E agora ela está disposta a testemunhar, a contar a história dela. E isso pode ajudar. Pode mostrar que ele é um predador serial, que ele tem um padrão de comportamento. O meu advogado está preparando uma defesa forte. Ele vai apresentar o diário da Carol, vai apresentar os depoimentos das outras vítimas, vai apresentar o depoimento da vítima antiga, e a gente vai pedir para o juiz desconsiderar o laudo psiquiátrico falso e para ele determinar uma nova avaliação, com um psiquiatra independente, e a gente vai argumentar que o pedido de guarda do Dr. Eduardo é absurdo, que ele não tem nenhuma relação com as crianças e que o único motivo dele querer a guarda é para me intimidar, para me fazer desistir da investigação. Mas eu tenho medo, muito medo, porque o Dr. Eduardo é poderoso, ele tem dinheiro, ele tem influência, e ele já mostrou que ele é capaz de qualquer coisa, inclusive de matar.
E eu tenho medo de que ele faça algo contra mim, de que ele me interne à força em uma clínica psiquiátrica, de que ele me drogue, de que ele me faça parecer louca, e que eu perca as crianças, e que ele fique com elas, e que a verdade nunca seja descoberta. Eu também tenho medo pela segurança dos gêmeos, porque se o doutor Eduardo conseguir a guarda, eu não sei o que ele vai fazer com eles. Eu não sei se ele vai machucá-los, se ele vai manipulá-los, e eu não posso deixar isso acontecer. Eu prometi para a Carol que eu ia cuidar deles, que eu ia protegê-los, e eu não vou falhar. A investigação da polícia sobre a morte da Carol está avançando lentamente, muito lentamente. Eles estão analisando o diário, estão ouvindo as outras vítimas, e eles pediram para exumar o corpo da Carol, para fazer novos exames toxicológicos, para verificar se havia doses excessivas de medicamentos, se havia sinais de que ela foi dopada, e a exumação foi autorizada, e os exames estão sendo feitos, e os resultados devem sair em algumas semanas. Se os exames mostrarem que ela foi dopada, que ela tinha doses muito acima do terapêutico no organismo, isso vai ser uma evidência forte de que ela não se suicidou, de que ela foi assassinada, e isso pode levar à prisão do Dr. Eduardo. Mas até lá eu preciso sobreviver. Preciso manter a guarda dos gêmeos e preciso me proteger. Eu estou documentando tudo. Eu estou gravando todas as conversas, todas as ameaças. Eu estou guardando todos os documentos, todos os laudos. E eu estou compartilhando tudo com pessoas de confiança, com o meu advogado, com a minha família, para que se algo acontecer comigo, se eu for internada, se eu desaparecer, eles saibam a verdade e eles possam continuar lutando. Eu também procurei a imprensa, eu dei entrevistas para jornalistas investigativos, eu contei a história toda, mostrei o diário da Carol e alguns jornalistas se interessaram. E eles estão investigando, estão fazendo reportagens e a história está começando a ganhar repercussão. E isso está aumentando a pressão sobre o Dr. Eduardo, sobre o Conselho Regional de Medicina, sobre a polícia. E eu espero que isso ajude, que isso force o sistema a levar o caso a sério. Mas o Dr. Eduardo também está usando a imprensa a favor dele. Ele deu entrevistas dizendo que ele está sendo vítima de uma campanha difamatória, que eu sou uma pessoa desequilibrada, obcecada, e que ele está apenas tentando proteger as crianças. E muitas pessoas acreditam nele, porque ele é um médico respeitado, renomado, e eu sou apenas uma pessoa comum, e é a minha palavra contra a dele. Os gêmeos estão sofrendo com tudo isso, eles percebem a tensão, eles ouvem as conversas, e eles estão com medo. Eles têm pesadelos novamente, eles acordam chorando, e eu tento acalmá-los, dizer que está tudo bem, mas eles sabem que não está. E eu me sinto culpada, me sinto responsável por estar colocando eles nessa situação, mas ao mesmo tempo eu sei que eu preciso lutar. Preciso fazer justiça pela Carol. Preciso impedir que o Dr. Eduardo continue fazendo vítimas. A Helena me perguntou ontem se o homem que quer levar a gente embora é o homem que a mamãe não gostava. E eu fiquei chocada, porque ela lembra. Ela lembra do Dr. Eduardo. Ela lembra que a mãe não gostava dele. E eu disse que sim. E ela disse que ela não quer ir com ele, que ela tem medo dele. E eu abracei ela, e eu prometi que eu não ia deixar que ele levasse elas, que eu ia protegê-las. Mas eu não sei se eu vou conseguir cumprir essa promessa. O meu advogado está tentando conseguir uma ordem de restrição contra o Dr. Eduardo, impedindo ele de se aproximar de mim e das crianças. Mas o juiz negou, disse que não havia motivo, que ele não tinha feito nenhuma ameaça direta, e que o pedido de guarda era legítimo. E eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar que o sistema está protegendo um assassino, um abusador, e está me tratando como se eu fosse a criminosa. Eu estou pensando em fugir, em pegar os gêmeos e ir para outro estado, mudar de identidade, começar uma vida nova. Mas eu sei que isso seria ilegal, que eu seria considerada sequestradora, e que se a gente fosse encontrada, eu seria presa e as crianças seriam entregues ao Dr. Eduardo. Então eu não posso fazer isso, eu preciso lutar dentro da lei, mesmo que a lei esteja contra mim. Eu também estou em terapia, com uma psicóloga de confiança, que não tem nenhuma relação com o Dr. Eduardo. E ela está me ajudando a lidar com o estresse, com o medo, com a ansiedade, e ela está preparando um laudo independente, atestando que eu sou mentalmente saudável, que eu tenho plenas condições de cuidar das crianças, e que o laudo anterior era tendencioso e falso, e a gente vai apresentar esse laudo na audiência. Então é isso, gente. Essa é a minha história, meu pesadelo, e eu estou compartilhando aqui porque eu preciso de apoio, preciso de forças, preciso saber que eu não estou sozinha, e que no final a justiça vai prevalecer, que o Dr. Eduardo vai ser desmascarado, vai ser preso, vai pagar pelo que fez, e que eu vou conseguir manter a guarda dos gêmeos, e que a gente vai poder viver em paz, sem medo,
sem ameaças. Se alguém tiver algum conselho, alguma palavra de apoio, eu agradeço muito, porque eu preciso de forças. Eu preciso acreditar que vai dar tudo certo, que a verdade vai vencer e que aquele monstro vai pagar pelo que fez, porque ele matou a minha melhor amiga, ele abusou dela, ele está tentando me destruir e ele não pode sair impune. A audiência é daqui a 2 semanas. Os resultados dos exames toxicológicos devem sair em breve e eu vou atualizar vocês sobre o que acontecer. E eu realmente espero, que seja o fim desse pesadelo, que a gente possa finalmente respirar aliviado e que a justiça prevaleça porque a justiça precisa prevalecer. Sempre. Eu não vou desistir. Eu vou lutar até o fim. Vou fazer tudo o que eu puder para proteger o Arthur e a Helena, para fazer justiça pela Carol e para provar que o Dr. Eduardo é um assassino, um abusador, um predador, e que ele precisa ser tirado de circulação, precisa ser impedido de fazer mais vítimas, porque ele é um perigo para a sociedade e ele não pode continuar livre, usando o poder dele, a influência dele, para destruir vidas. Os gêmeos são minha prioridade, eles são meus filhos, e eu vou protegê-los com a minha vida. Eu não vou deixar que o Dr. Eduardo chegue perto deles. Eu não vou deixar que ele os machuque. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que a gente fique junto, que a gente seja uma família e que a gente tenha a vida que a gente merece, uma vida de paz, de amor e de segurança, longe daquele monstro. Obrigada por lerem, obrigada pelo apoio e, por favor, mandem energias positivas. Orem por nós, torçam por nós, porque a gente precisa. A gente precisa muito. E eu espero poder voltar aqui em breve com boas notícias, com a notícia de que o Dr. Eduardo foi preso, de que eu mantive a guarda dos gêmeos, e de que a gente finalmente está seguro, e de que a Carol finalmente teve justiça.